iniciando o capítulo 29 de Likutei Amarim, Sefer Shel Beinonim, primeira parte do Tânia. Nos 3 capítulos anteriores, o Alter Rebbe nos trouxe conselhos como se livrar da tristeza, da melancolia, dependendo de qual é a causa motivadora. No capítulo 26, ele nos explicou como se livrar da tristeza proveniente dos assuntos mundanos, ou mesmo também pela preocupação com os pecados cometidos, pelas falhas espirituais. Já no capítulo 27, ele nos explicou como se livrar e banir a tristeza ou depressão que é derivada de maus pensamentos, más cogitações que caem sobre a mente da pessoa durante o seu dia, durante o seu trabalho. No capítulo 28, ele nos explicou também, nos deu conselhos como a pessoa deve agir para se livrar da tristeza e melancolia derivadas dos pensamentos malignos ou das cogitações pecaminosas, ruins, que invadem a pessoa durante a oração, em pleno momento de espiritualidade. Depois que ele nos explicou nos capítulos anteriores, de várias formas, em diversas situações, qual o enfoque certo, como a pessoa se livrar da tristeza, da melancolia, da depressão causada por razões de ordem física, material, espiritual, pessoal, seja o que for. Agora, a partir do capítulo 29, prossegue o Alter Rebbe nos dando conselhos e ideias como a pessoa pode se livrar de Timtum Alev, de uma outra situação que envolve insensibilidade no coração. Isso que ele começa a nos dizer no capítulo 29. Porém, há uma outra área-chave em que os Beinonim, seja aqueles que são aspirantes a Beinonim, ou já sejam Beinonim efetivos, eles precisam consultar sua alma, na linguagem dos Salmos número 13, ou seja, é necessário buscar ideias, conselhos, fórmulas de como reagir, em quais situações. Ele nos diz algo também comum que encontramos com frequência se manifestando nos Beinonim. Asher lifamim veitim rabim yesh lahem timtum alev, shenase ke'even, ולא יכול לפתוח ליבו בשום אופן לעבודה שבלב זו תפילה. Ele nos diz, quando periódica e frequentemente o seu coração, o coração do Beinoni, fica insensível, isso é chamado de Timtum Alev, ou seja, que o coração fica insensível à espiritualidade, como se fosse de pedra. As coisas espirituais não o afetam, não movem, não mexem com ele em absoluto, né? E a pessoa não consegue achar nenhuma maneira de se conectar emocionalmente com Deus, com a reza, o serviço do coração. É sabido que a reza é chamada de serviço do coração, a forma de servir a Deus com o coração, conforme diz a Torá, que nós temos essa mitzvah, o leovdo bechol levavchem, de servir a Deus com todo o coração. Mas aqui o coração da pessoa, do Beinoni, se encontra embotado, se encontra paralisado, se encontra insensível. Parece que é uma pedra no lugar do coração, nada o move do lugar, nada mexe com ele, nada o sensibiliza. Então isso significa insensibilidade do coração, quando o coração está completamente fechado, bloqueado para qualquer sentimento de espiritualidade, para qualquer emoção e vibração ligada com algo espiritual. No final das contas, em detrimento, ou seja, em consequência disso, o que mais vai ser afetado? Então, o que mais vai ser afetado, em primeiríssimo lugar, vai ser o serviço a Deus da oração, da reza. Porque está certo que todas as mitzvot, o cumprimento de todos os preceitos, em princípio, também deve ser feito acompanhado de um sentimento no coração, um sentimento de amor a Deus, de reverência a Deus. Fazer as mitzvot, cumpri-las também com devoção, com intenção, como explicado também em capítulos anteriores. E quando o coração está insensível,
falta esse entusiasmo, falta esse sentimento, falta essa vibração que deve estar presente no cumprimento das mitzvot. Mas mesmo assim, quando se trata de cumprimento dos preceitos, a parte prática é a que prevalece. A pessoa pode desincumbir a sua obrigação cumprindo a mitzvah na prática, mesmo que isso não foi da forma mais perfeita, desprovida de sentimento, não acompanhada por amor e temor, mas efetivamente na prática ele cumpriu a mitzvah. Porém, isso não se aplica em relação à reza, porque na reza em especial essa questão de envolvimento emocional é indispensável, é essencial. Porque, na realidade, toda a essência da reza é a avodah shebelev, é o trabalho espiritual com o coração. Então, não dá para rezar sem o coração, não dá, só com a boca, só dizendo as palavras, né? Isso não faz sentido. Todas as outras mitzvot, elas têm a sua forma de cumprimento prático, de como serem implementadas na prática. Apenas que, como um adendo, elas precisam ser recomendavelmente acompanhadas de sentimento de emoção, de sentimento de amor, temor a Deus. Né? Mas existe a implementação prática da mitzvah, independente desse acessório. É um acessório importante, o sentimento de amor, de temor, mas na prática a definição da mitzvah está envolvida com a sua implementação prática. Já diferente disso é a tefilá, a oração. No que consiste a oração? Em servir a Deus com o coração. E a forma de servir a Deus com o coração é cultivando os sentimentos durante as nossas rezas, sentindo, vibrando, etc. E quando a pessoa está nesse estado de insensibilidade no seu coração, e ele vai dizendo e balbuciando as palavras, mas sem qualquer intenção, sem qualquer devoção, sem qualquer identificação emocional. Então aqui está faltando na própria essência da reza. Então por isso ele nos menciona que ele não consegue abrir o seu coração, tirá-lo dessa insensibilidade de forma que ele possa rezar de maneira mínima adequada. Mais do que isso, um outro efeito colateral dessa insensibilidade, וגם לפעמים לא יוכל להילחם עם היצר, לקדש עצמו במותר לו, מפני כבדות שבליבו עד mais, às vezes a pessoa, o Benoni, ele não vai ser capaz de lutar com o impulso para o mal, a fim de se santificar por meio do que lhe é permitido, como a gente já viu anteriormente, que o correto é a pessoa fazer a tal de itkafia, a rejeição da autossatisfação, mesmo até em coisas permitidas, para não se acostumar a saciar o seu ego ou a prazer-lo apenas fazer as coisas a bel prazer, buscando a satisfação pessoal, a realização própria. E nós falamos que isso é importante no cultivo de espiritualidade, de santificação, de elevação. Né? Mas ele nos diz igualmente, quando uma pessoa está no estado de insensibilidade, vai ser difícil para ela fazer isso. Ou seja, adiar a satisfação e possivelmente se abster mesmo de atividades permitidas. Por que vai ser difícil? Por causa da preguiça em seu coração, porque ele está tão insensível que ele se tornou pesado e isso lhe causa uma certa inércia em termos, no mínimo em termos espirituais. Né? E isso prejudica a sua elevação, a sua evolução. Nos diz que existe também esse estado de espírito que é definido como timtum alev, como insensibilidade do coração, quando a pessoa está totalmente parada, ou seja, o seu coração está inerte, imóvel, então não só que ele fica desmotivado, está desprovido de qualquer entusiasmo, de qualquer vibração, ele não tem a motivação necessária para combater o Yetzer Hara, para lutar contra as inclinações negativas, etc. Muito mais quando se refere a coisas permitidas, de se santificar, se abster, mesmo em coisas permitidas. Né? Se tratando de coisas proibitivas, então pode ser que mesmo quando ele estiver com o coração insensível, que ele mantenha a regra, ou seja, não cometa os pecados, não cometa as transgressões, porque ele está já condicionado, acostumado a isso, etc. Mas nós falamos que aqui, para haver uma evolução espiritual, a pessoa precisa se acostumar até mesmo nas coisas permitidas, a lidar com suas vontades e paixões,
refrear seus desejos, que isso é uma maneira dele ir, como, por assim dizer, descascando o seu ego, mostrando que não é a sua vontade, desejo e paixão que impera no mundo, na sua existência. Mas ele nos diz que uma pessoa que está nesse estado de timtum alev, de insensibilidade do coração, não vai conseguir fazer isso. Qual o conselho para uma pessoa que se encontra nesse estado de espírito, nessa situação? Nos diz o Alter Rebbe, Vezot Yeitza Yeutza Bezohar HaKadosh, ele nos traz aqui o conselho que é dado pelo Sagrado Zohar, pela obra mestra da Kabbalah, de Amar Rav Metifta Began Eden, Adelo Asik Benehora Mevachin Leichulei, Gufa Delo Salik Benehora Denishmeta Mevachin Leichulei. Nesse caso, o seguinte plano prescrito é citado no Sagrado Zohar, que disse o diretor da Yeshiva Celestial. O Zohar nos descreve os estudos que são feitos, por assim dizer, na Yeshiva Celestial, e assim foi afirmado pelo Rosh Yeshiva, pelo reitor dessa Yeshiva Celestial. Disse o seguinte: se a lenha não pegar fogo, irradiar luz, se uma pessoa está querendo acender uma fogueira para trazer calor ou para iluminar, e ele tem um tronco de árvore, ele tem toras de árvore de madeira grossa, mas não está conseguindo acendê-las, o fogo não quer pegar nelas. Se a lenha não pegar fogo e irradiar luz, qual é a solução? Lasque-a. Quebre essa lenha, quebre essa tora, esse tronco em pedacinhos pequenos, em lasquinhas. E daí ela pegará fogo. Da mesma maneira, assim afirma o Zohar, se um corpo não irradiar a luz da sua alma, qual é a solução? Lasque-o, e a luz da alma irromperá. Assim fala o Zohar. Ou seja, ele nos diz, isso que a lenha não está pegando fogo nela é por causa da sua grossura. Porque ela é grossa, não é? Um pedação desses a chama não pega. Então, qual é o conselho prático? É lascá-lo. Se quebra lá com machado em pedacinhos, em lasquinhas, etc. E daí nos gravetos, nas lascas, a chama vai pegar com facilidade e logo vai se iluminar. Ou seja, na verdade aqui a pessoa não precisa colocar mais lenha na fogueira, não precisa derramar mais óleo, azeite ou gasolina, o que for, para engrandecer a chama. Na verdade, ele já tem a matéria-prima e ele já tem tudo aquilo para encandecer. Apenas que está no estado bruto e grosso, e por isso a chama não pega. Então, qual a solução? Lascar, quebrar em pedacinhos. Ele nos diz, o mesmo acontece também em relação ao nosso corpo, ao nosso lado físico, corpóreo, material. Quando a luz da alma não está brilhando, não está iluminando sobre ele. Por quê? Porque, na verdade, o nosso corpo está muito grosseiro. Nós estamos, em termos espirituais, muito grossos. E por isso, a chama do judaísmo, a chama da espiritualidade não está pegando dentro de nós. Nós estamos tão grosseiros que por isso a luz da nossa alma não está não está se permitindo que ela brilhe e ilumine sobre nós. Na verdade, nós temos a luz, e a luz é forte, o potencial de luz nós temos, só que o problema é que aqui a nossa matéria-prima ela está muito grosseira. Então, qual o conselho, qual a ideia? Lascar o lado físico, corpóreo. Aqui não se trata de Deus nos livre, nem de automutilação, nem de... mas lascar é lascar o nosso ego. Quebrar em pedacinhos o nosso egocentrismo, o nosso interesse individual, pessoal, nossa individualidade, nossa possessividade, nossas paixões, nossos desejos físicos, corpóreos, materialistas, ambições, etc. Ele
nos diz, Perush nehora de nishmeta, sheora neshama ve'asechel einu meir kolkach, limshol al chomriut shebaguf. Ele nos diz, no Zohar, que isso deve ser feito para poder brilhar a luz da alma dentro de nós ou no nosso corpo. O que significa essa luz da alma? Isso que ele vai nos explicar, o significado da frase do Zohar, que nos diz, um corpo não irradiar a luz da sua alma. Isso significa que sua alma e sua inteligência não emitirão sua luz suficientemente para refrear os anseios sensuais de seu corpo. Então ele nos diz, aqui há um problema. O que significa que está faltando o brilho da alma sobre o corpo? Que o poder, ou seja, do corpo, está prevalecendo, predominando. Os desejos, anseios sensuais do seu corpo, eles estão presentes com toda a intensidade. Isso está refreando, isso está bloqueando e tornando insensível a manifestação da espiritualidade da sua alma e mesmo da sua inteligência. Sua alma e sua inteligência não emitirão a luz suficientemente para refrear esses anseios. Sheora neshama ve'asechel. Então aqui ele nos diz, essa pessoa é portadora de uma alma sagrada. Ele tem uma luz intrínseca nessa alma e uma luz poderosa. Mas por que essa luz não está brilhando? Porque o seu elemento básico, o seu corpo, o seu lado físico, corpóreo, individualista, etc., está muito grosseiro. Isso está afetando a luz da alma e até o seu intelecto, o intelecto espiritual divino, porque quando um Yehudi medita e reflete com seu intelecto sobre a grandeza de Deus, sobre divindade, então essa ideia presente no seu intelecto deveria predominar, prevalecer e fazer com que ele tivesse domínio sobre o lado físico, corpóreo, materialista do seu corpo. Mas aqui, mesmo quando ele medita e reflete, ou mesmo quando ele se dedica ao estudo, ou de estudos motivadores, motivacionais de espiritualidade, estudos elevados, mas ele não consegue fazer brilhar, iluminar a sua alma, ou até as ideias que ele captou no seu intelecto, elas não são suficientes para dominar e controlar os seus anseios corpóreos sensuais. Agora ele nos explica de uma forma mais extensa qual é esse conceito que há por trás disso, que ele nos fala que até a luz do intelecto não se manifesta, não brilha dentro da pessoa. Então, o que significa isso? Ele nos diz, ve'av shemevinu mitbonen besichlo bigdulat Hashem, eino nitfas venidbak bemocho kol kach, sheyuchal limshol al chomriut halev, mahmat chomriutan vegassutan. Ele nos fala que nessa pessoa ocorre que, embora sua mente reconheça a grandeza de Deus, ele não é bobo, ele não é tolo, ele sabe pensar, ele raciocina, ele tem lógica, tem intelecto, e através da sua mente ele reconhece a grandeza de Deus. Mais do que isso, ele se aprofunda nesse assunto. Mesmo que ele reconheça a grandeza de Deus e medite sobre ela, mas mesmo assim ele se encontra num estado que sua mente não consegue apreender e absorver a grandeza de Deus, a ponto de poder refrear os anseios sensuais do seu coração, por causa da sensualidade e vulgaridade da sua mente e do seu coração. Ou seja, ele está entendendo, captando, com uma linha de raciocínio, com um pensamento lógico, mas ele não apreende, ele não absorve, a tal ponto que isso o impacte e afete a sua maneira de pensar, de sentir, de agir. Então, mesmo que ele está pensando, mesmo que ele está meditando, mesmo que ele está refletindo, ele não consegue, através desses pensamentos, refrear esses seus anseios. Por que isso acontece? Então aqui nós vemos que, na verdade, aqui ele já fica subentendido, ele está nos dizendo, existe timtum alev, existe aqui insensibilidade do coração, que o coração está tapado, embotado, mas aqui existe também, isso é derivado, e também está associado a um timtum amoach, que acaba vendo também uma insensibilidade até no seu cérebro, no seu lado intelectual, que ele não consegue
refletir a ponto de aprender, de captar e absorver as ideias que irão influenciar as suas atitudes, que irão refrear seus anseios e suas paixões. Por que isso acontece? Porque estão de forma grosseira, sensual e vulgaridade da sua mente e do seu coração. Tanto sua mente como seu coração estão imersas nessas coisas vulgares, etc. Por mesmo quando ele medita e reflete, isso não faz efeito a ponto dele chegar a um autodomínio, um autocontrole dos seus anseios. Ou seja, aqui ocorre com a pessoa nesse estado, não só que ele não consegue reger, não consegue dominar o lado grosseiro do seu coração, das suas emoções, mas na realidade esse problema já começa se originando na própria mente, que ele não consegue absorver na mente. Talvez ele tenha cabeça boa para ciências exatas, ou para assuntos materiais, ou nos negócios, mas aqui em termos de espiritualidade, há um bloqueio na sua mente e ele não consegue absorver, aprender e aplicar aquilo. Ou seja, ele é inteligente, ele tem um ótimo QI, etc., mas em termos de inteligência espiritual, ele não está conseguindo ativar a sua mente. E já que ele não consegue captar da sua mente, ele tampouco consegue implantar isso no seu coração. Ou seja, tanto a sua mente, tanto o seu intelecto como as suas emoções estão envolvidos em sensualidade e vulgaridade, e isso os deixa grosseiros, e isso lhe causa insensibilidade espiritual.